Em Manaus, 7h05, estamos de volta para te mostrar o que já foi notícia até agora no Manhã no Ar. Vamos ver o resumo de notícias. Polícia investiga a morte de menino de 8 anos por negligência. A criança teve 95% do corpo queimado há 1 ano e 4 meses e necessitava de cuidados especiais. Mas, de acordo com a polícia, o garoto não estava recebendo o tratamento adequado. O caso aconteceu no Educando. Moradores da comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174, fecham trecho da rodovia com pneus e madeiras por mais de 2 horas. A manifestação cobrava mais segurança para a comunidade. Segundo eles, nos últimos 20 dias, pelo menos 10 assaltos foram registrados no local. O fechamento da rodovia resultou num congestionamento de 4 quilômetros nos 2 sentidos da pista. Mais 2 sobreviventes da queda do avião da Chapecoense chegaram ao Brasil nesta terça-feira. Em sua passagem por Manaus, o avião onde estava o jornalista Rafael Renzel e o jogador de futebol Alan Ruschel foi recepcionado com jatos d'água. Em sessão tumultuada, Senado aprova PEC que limita aumento dos gastos públicos durante os próximos 20 anos da educação e saúde. Dos senadores representantes do Amazonas, apenas Vanessa Graziotin, do PCdoB, votou contra o projeto. 7h06, chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Copa. Então vamos lá para cima com Walter Cardoso e sua equipe. Bom dia, Walter. Bom dia, Daniela. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Olha, já começando mostrando esse dia lindo aqui de cima. Fazia tempo que a gente não mostrava um dia tão bonito assim, céu azul, limpo, sem nuvens. Tudo para ser um bom dia aí, Dani. Acho que quem vai dizer se vai ser um bom dia, se vai continuar assim ao longo dessa quarta-feira é você mesmo, Walter. Como é que é a previsão para essa quarta? Então, Dani, a temperatura agora nessa manhã é de 26 graus, com uma sensação térmica de 30. A possibilidade de chuva ela é alta, é de 90%, e a temperatura máxima do dia é de 30 graus. O que vale ressaltar é que a previsão da manhã é que seja um dia claro, com nuvens, mas sem chuva. A previsão de chuva é realmente para a tarde e à noite, como tem sido nos últimos dias, né? Aquelas pancadas de chuva rápidas, fortes, mas que não duram muito tempo. Então, segundo a previsão dos meteorologistas, o que vai acontecer é o seguinte: se você quer sair agora de casa às 7 da manhã, vai ter provavelmente uma manhã sem chuvas, pode ir tranquilo se você for voltar ali no fim da manhã até a hora do almoço para casa. Caso você vá passar o dia fora de casa, é bom se preparar aí com guarda-chuva, com sombrinha, porque 90% de chance de chover significa vai chover, e aí a previsão é que isso ocorra mais pela parte da tarde ali e também início da noite, dependendo do local da cidade aonde você mora. De qualquer jeito, vamos aproveitar essa manhã ensolarada que tá bonita, Walter. E a gente sobrevoa agora que ponto da cidade? Estamos aqui na zona norte da cidade, na Avenida Torquato Tapajós, mostrando os principais acessos da cidade, né? Por enquanto, o trânsito fluindo com tranquilidade, um pouco lento por conta da quantidade de veículos, mas nenhum tipo de retenção, nenhum tipo de acidente. Então, quem precisar acessar a Avenida Torquato Tapajós para ir em direção ao centro da cidade vai ter uma vida muito tranquila. A gente percebe aí, ó, que não existe lentidão, os carros estão se seguindo com muita tranquilidade, fluindo sem nenhum tipo de retenção. Então, é uma boa opção sim para quem costuma procurar caminhos alternativos, fugir dos engarrafamentos constantes dessa região. Pode sim pegar por aqui, hoje pode confiar que aqui não tem trânsito, hoje está mais tranquilo. Torquato Tapajós, que é uma das vias, o Walter já falou inclusive sobre isso, ele está super estudando o trânsito da cidade. Sabe, né, Walter, que a Torquato Tapajós é uma das avenidas mais congestionadas, com maior volume de carro aqui da nossa cidade. E, de um modo geral, os dados do Manaus Trans apontam que nessa época, nesse período, dezembro, janeiro, já de recesso escolar, pelo menos há uma diminuição nesses horários de pico, entrada de colégio, saída na hora do almoço, entrada do turno da tarde e saída do turno vespertino, do turno da tarde. Nesses pontos específicos, há uma redução, nesses horários específicos, aliás, há uma redução de 30% aí no volume de carros durante esses períodos de dezembro e janeiro por conta do recesso. E aí, são 7h10, a gente vê exatamente o reflexo desses números na Torquato Tapajós, não é, Walter? Isso mesmo, eu sou testemunha disso, eu costumo acessar a Avenida Torquato Tapajós. Às vezes eu preciso pegar, e realmente nesse período de fim de ano, por exemplo, ontem, quando eu acessei a via, eu notei uma diferença gigante.
eu economizei ali cerca de 10 minutos do que eu faria no trajeto normal em período de aulas escolares. Ontem eu acessei, realmente foi muito mais rápido, o trânsito muito mais tranquilo, economizei cerca de 10 minutos. Então é uma boa opção, é um período bom para quem precisa acessar as principais, né? Porque a gente sabe que muita gente passa o ano inteiro procurando os atalhos, justamente ele fazendo um caminhão muitas vezes maior, justamente para evitar o trânsito. Nesse período de fim de ano pode sim pegar as avenidas principais, porque o trânsito está muito mais tranquilo. Esse período de férias escolares dá esse respiro, esse fôlego novo no trânsito. Se você está agora nesse momento na Zona Norte, quer acessar o centro, pegue a Torquato Tapajós tranquilamente. O que mais? A gente tem como ir ali em direção... A gente agora estava sobrevoando, a câmera estava lá, o viaduto ali de Flores. Como é que está ali aquela parte que geralmente engarrafa por conta da faixa de pedestre em frente à Assembleia? Logo depois tem os semáforos também do conjunto Eldorado. Por mais que tenha um trânsito mais tranquilo, há sempre uma retenção naquela área. A gente consegue ver aí de cima se está tranquilo também logo depois desse ponto que a gente está mostrando, ali no viaduto de Flores, Walter? Isso nós estamos mostrando aí a entrada da Avenida Recife, a entrada da Constantino Nery também, mas por enquanto o trânsito muito tranquilo nas duas regiões, né? Nenhum tipo de congestionamento. A Avenida Recife ela tem realmente apresentado muitos problemas, é um dos únicos trechos que tem apresentado engarrafamentos, mesmo nesse período de férias escolares, mas nessa manhã está seguindo com muita tranquilidade. A gente nota a lentidão, que muitas vezes ela chegava aqui na parte superior do viaduto, hoje ela não dá para ver, ela não está visível. Então é realmente uma boa oportunidade, é um bom dia para você sair no trânsito. Inclusive a Avenida Mário Piranga Monteiro, a Recife, está com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de problema. Obrigada, Walter Cardoso. Imagens do Alex Gomes, comandante Robson aí na direção do RCCOP. A gente volta daqui a pouquinho com vocês. Até mais. Agora a gente fala da PEC 55, proposta de emenda à Constituição, que está gerando muita polêmica, país afora. Isso porque a PEC limita o aumento dos gastos públicos durante os próximos 20 anos na educação e na saúde. A Câmara aprovou ontem o texto e ele segue agora para a aprovação do Senado, o que deve acontecer amanhã. Vamos ver, para você entender direito o que está acontecendo, vamos ver a reportagem. A sessão foi tensa e tumultuada. Alguns senadores criticavam a proposta, enquanto outros defendiam. O texto foi aprovado por 53 votos a favor e 16 contra. Os senadores Eduardo Braga, do PMDB, e Omar Aziz, do PSD, foram favoráveis à PEC. Já a senadora Vanessa Graziotin, do Partido Comunista do Brasil, votou contra a proposta. Nenhum país do mundo trata de medidas econômicas, medidas de ajustes fiscais através da sua Constituição, mas o Brasil assim está agindo. Segundo, estamos votando uma medida para 20 anos, ou seja, o que nós estamos aprovando no Brasil, nenhum lugar do mundo ousou aprovar. A PEC 55 limita o aumento dos gastos públicos a partir de 2017. Por até 20 anos, as despesas serão corrigidas pela inflação do ano anterior. Despesas com saúde e educação só entram no limite de teto a partir de 2018. Já na saúde, o percentual mínimo para ser investido vai aumentar para 15% da receita da União no ano que vem. Uma diferença a mais para a saúde de 9 bilhões de reais. A proposta vira lei na próxima quinta-feira. No último dia 30, a PEC já havia sido aprovada em primeiro turno pelo Senado, por 61 votos a 14. Mas, por se tratar de uma mudança na Constituição, o texto ainda precisava passar por uma segunda votação. A gente continua falando desse assunto. Agora vamos para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com a Adriane e com a Micaele. Elas também estão ao vivo na 93.1, conversam com a gente aqui no Manhã no Ar. Enfim, se acabou acontecendo o que já estava sendo desenhado, né, Micaele e Adriane, há pelo menos aí 2 meses, talvez um pouco mais que isso, quando a PEC 55 começou a ser efetivamente debatida. Agora ela ganhou corpo e foi finalmente aprovada. Ontem teve um grande levante em Brasília, mas antes da gente falar da manifestação, vamos falar da lei em si. Ela foi aprovada ontem, mas entra em vigor amanhã, é isso?
É isso mesmo, foi aprovada em segundo turno no Senado Federal e ela passa a valer a partir de amanhã, quando deve ser promulgada. A validade real dessa PEC é para 2017, a PEC que controla os gastos públicos pelos próximos 20 anos e condiciona os investimentos à inflação, ao índice de inflação, que esse ano é de 7,2, então para calcular os investimentos que vão ser feitos em todas as áreas do ano que vem, se calcula a despesa primária, quanto foi investido esse ano, e mais 7,2%. A única exceção, por enquanto, é o setor de educação e o setor de saúde, que ainda não entram em 2017, mas em 2018 ficam iguais a qualquer outro setor. Por isso, Daniela, tantos movimentos contrários no setor de educação e saúde. Hoje existe de acordo com a Constituição atual, até essa PEC, um investimento fixo de 18% em educação e de 15% de saúde do orçamento do governo federal. Agora vai ser condicionado à inflação e por isso há uma preocupação muito grande. Nós já conversamos com parlamentares hoje aqui no A Crítica Notícia, contrários e favoráveis. No Senado, apenas a senadora Vanessa Graziotti, do Amazonas, votou contra esse projeto. Na verdade, de todos os parlamentares do Amazonas no Congresso Nacional, apenas ela, Essa PEC teve uma perda de apoio, mas ainda assim passou. No primeiro turno foi 61 votos favoráveis, no segundo turno já foram 53. A oposição apresentou várias emendas, mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, passou como um rolo compressor por cima delas. Uma dessas emendas tentava tirar o condicionamento do salário mínimo à inflação, mas também não foi aprovada. Isso significa que, além de condicionar os investimentos à inflação, o trabalhador brasileiro que ganha o salário mínimo não vai ter ganho real durante os próximos 20 anos. É como se ele não tivesse aumento nenhum no seu salário, porque vai haver apenas uma recomposição de inflação. E a gente sabe que existem várias coisas que aumentam além da inflação, como, por exemplo, a conta de luz, Então, o reajuste do trabalhador no próximo ano vai ser de 7,2%. Se a inflação fosse normalizando nos próximos anos, continua assim. De acordo com o governo federal, é necessário para equilibrar os gastos públicos, o déficit que existe hoje, e quem descumprir essa medida tem várias consequências. Quem desrespeitar a lei do teto ficará impedido de, no ano seguinte, fazer contratação, dar aumento salarial, também de criar novas despesas e conceder incentivos fiscais. E esse investimento aí, essa PEC, ela muda todos os outros investimentos em todas as outras esferas. Não é só o governo federal, serve para os estados, para os municípios, até para o Ministério Público da União, Todos eles ficam condicionados à inflação para fazer investimentos. Eu, particularmente, não consigo ser imparcial numa situação como essa, porque me causa uma preocupação muito grande, principalmente para o trabalhador brasileiro. Além de não conseguir, nem quero ser imparcial diante de uma situação como essa. O governo federal diz que é necessário, mas muita coisa ainda vai prejudicar o brasileiro, o trabalhador, principalmente as pessoas que ganham menos dinheiro, que precisam do serviço básico de saúde, que precisam ir para uma escola pública, porque esse é só o começo. É um pacote de medidas fiscais que vai incluir também a reforma da Previdência que já está sendo discutida. O assunto é tão preocupante que a ONU já se manifestou em relação à aprovação dessa PEC. É verdade, olha, Dani, a ONU criticou duramente aí a PEC. Para o relator especial da ONU para a extrema pobreza e direitos humanos, ele chegou a citar e emitir aí uma nota. Ele disse que a medida é inteiramente incompatível com as obrigações de direitos humanos do Brasil e que pode trazer prejuízos principalmente aos mais pobres. Ele citou também que isso pode aumentar os níveis de desigualdade social, além da baixa prioridade dos direitos da população. Ainda citou nessa nota, para você ver como ele criticou duramente, que viola as obrigações do Brasil aí de um acordo que foi feito, que chama-se Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, que foi firmado em 1992. Ou seja, toda essa situação acaba atraindo os olhos das organizações internacionais, porque eles acreditam que todo o trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos, para acabar com a pobreza, para diminuir a desigualdade no Brasil, pode ir tudo por água abaixo agora com a aprovação dessa PEC. E a população também não ficou aí imparcial nessa situação toda. Vários protestos foram registrados no Brasil inteiro. Olha, em São Paulo, na Avenida Paulista, o ato terminou em quebra-quebra. Aí parte do grupo que protestava conseguiu invadir o
prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado. Eles causaram depredações no interior do edifício e ainda atearam fogo no lixo e depredaram telefones públicos. Já lá na esplanada dos ministérios, pelo menos 5.000 pessoas protestaram. A polícia usou bomba de efeito moral e spray de pimenta. Os manifestantes revidaram e aí um policial ficou ferido. No Recife, 52 pessoas foram detidas aí nos protestos. E além desses locais, pelo menos 9 estados já registraram manifestações contra a PEC. E o que a gente imagina é que durante o dia de hoje, essas manifestações vão ganhar mais força e devem se espalhar pelo país inteiro. Mas parece que os senadores estavam completamente surdos, né, e cegos para essas manifestações nas ruas. Até na porta da casa deles, eu acho que uma das maiores manifestações, realmente virou uma praça de guerra ali, a Praça do Congresso Nacional. Todo mundo acompanhou, inclusive com imagens ao vivo, né, o que estava acontecendo por lá, bombas, realmente um cenário de guerra, de muito confronto, de muita violência, mas ainda assim eles ali trancados dentro do plenário, sem ouvir o que as ruas estavam falando. Acontecendo, né? Exatamente, fizeram do jeito que estava planejado, seguiram ali o roteiro do jeito que estava planejado. O grande problema é que 20 anos, 2 décadas é tempo demais para se manter esses investimentos engessados, né? Agora há pouco o Wilker Barreto citou alguns economistas como o Maílson da Nóbrega, que disse que até 2024 a gente deve ter, na melhor das hipóteses, uma economia como aconteceu como nós tínhamos em 2013, há 3 anos atrás, ou seja, uma década aí perdida, e ele, o presidente da Câmara, considera que 10 anos mais, ou seja, 20 anos ao todo, seria algo, digamos que, suficiente para se equilibrar. Agora, gente, 20 anos é uma geração inteira, né? Se o Brasil conseguir se reerguer mais rápido que isso, ainda assim não vai poder aumentar esses investimentos em saúde e educação, necessários, inclusive, para se cumprir o que a gente vai já falar agora, né? Pontos importantes da reforma da educação. É preciso investimento e ele não vai poder ser feito porque a PEC, né, é uma emenda à Constituição e não é tão fácil assim de ser retirada. Então, é realmente um assunto que todo mundo deve se inteirar, deve tentar conhecer cada vez mais, porque interfere na vida não só sua, mas dos filhos e, para quem já tem filhos, dos seus netos também, porque estamos falando aí de 20 anos para frente e a responsabilidade nossa, pelo menos, estar inteirado, saber o que está acontecendo, não só para quem vive agora, nessa geração, mas principalmente para gerações que vão estar aí no mercado de trabalho daqui a 15, 20 anos. Dani, uma questão que é bem importante você destacar, a necessidade de uma providência, há um rombo, há um déficit no país, e isso, quando a gente fala do orçamento, por exemplo, botando um orçamento doméstico, entrou um ano de crise, alguém ficou desempregado, reduziu o salário, você vai fazer adequações em casa, corta algo que seria mais supérfluo, ou até alguma coisa mais importante, mas diminui determinada coisa. Mas quando a outra pessoa ficou desempregada, recupera o emprego, você ganha um salário melhor, você vai colocando novamente, gradativamente, as coisas que faziam parte do seu padrão de vida. Com a PEC, você não consegue fazer isso, porque fica engessado. Por mais que a economia se recupere, a economia é dinâmica, não vai poder fazer esse investimento. Só vai poder daqui a 10 anos, é a primeira vez que vai poder ser revisto a cada legislatura, mas só daqui a 10 anos. A base de situação diz que é necessário para evitar uma hiperinflação como a da década de 80, início da década de 90. Mas já a oposição pretende entrar na justiça para tentar impedir, já que já vai ser promulgada, os partidos de oposição estão articulando uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar essa PEC, mas eles, mesmo tomando essa providência, estão bem desestimulados, porque estão vendo que o governo federal hoje conseguiu montar uma base bem fortalecida, tanto na Câmara quanto no Senado, e que os projetos todos apresentados pelo Temer estão passando com bastante tranquilidade. Agora tem uma questão aí, viu, Dani? Nesses protestos que a gente viu se espalharem pelo Brasil inteiro, além deles serem contrários à PEC, já começa a se ouvir nessas multidões, um pedido de saída do presidente Michel Temer, acredito que justamente
justamente pelas últimas medidas, esse rolo compressor que está se desenrolando nesse mês de dezembro, que a gente nunca imaginava um mês de dezembro tão movimentado assim na política e principalmente na aprovação, né, de leis, de acordos e de medidas provisórias. Então já começa-se a ouvir esse zum, né, essa população contrária à continuação do governo Temer e a se falar, e principalmente nos meios políticos, da possibilidade de uma nova eleição. Mas isso na verdade, desde que ele foi realmente levado ao cargo, ele sendo vice-presidente levado ao cargo com a saída, com o impeachment da presidente Dilma, isso nunca deixou de ser falado, né? Principalmente a oposição. E aí, numa aprovação de uma medida como essa, extremamente impopular, a gente já falou, inclusive ontem, a pesquisa mostra que ele está cada vez caindo mais aí o nível de aprovação dele. Claro que vem sempre à tona o fora Temer, isso aí sempre teve, inclusive, durante todo o processo de impeachment da presidente Dilma. Mas não há mais tempo hábil, a gente sabe isso, por todos os trâmites que têm que ser feitos aí, para uma saída dele antes de uma nova eleição que será daqui a 2 anos, né? Então, nem tempo hábil, nem interesse político, né? Pois não tem ele conseguiu, como você mesmo acabou de dizer, Adriane, uma base muito grande ali de sustentação, não haveria tempo hábil, não teria realmente interesse político, é muito mais ali uma retórica da oposição que sempre vem fazendo isso. O fato é que é direito das pessoas protestarem, a gente só tem realmente uma pena que seja com violência, porque as pessoas acabam uma ou outra ferida e isso não é bom para ninguém, mas o protesto é e deve ser feito num país democrático como o nosso. A gente estava falando, inclusive, ainda agora da reforma do ensino, né? Esse é o próximo assunto que eu queria falar com vocês. Os deputados aprovaram medida provisória de reforma do ensino médio, que é uma outra polêmica aí, passa pela Câmara, né? Então, e agora segue para o Senado. É isso mesmo, Daniela. Essa PEC, ela vai ser encaminhada agora para o Senado e ela prevê um ensino mais tecnicista, né? Um ensino que prioriza o aluno no ensino médio, ele vai escolher que tipo de disciplinas ele vai ter, muda várias questões aí. Isso também está gerando muita repercussão, principalmente nos movimentos ligados à educação, porque elimina algumas disciplinas que são as disciplinas que forçam o pensamento, são disciplinas que são mais ideológicas, né, de você entender melhor o contexto em que você vive, a história, a arte, a cultura, e prioriza uma mão de obra, preparar uma mão de obra para que sair do ensino médio já tenha um emprego. Inclusive, o governo federal está massificando bastante isso nas campanhas de publicidade para convencer o aluno, as famílias, o povo brasileiro de que há essa necessidade. O ensino hoje no Brasil precisa melhorar muito. A gente está com índices há 5 anos de IDEB estagnados. O Brasil não consegue melhorar. Há uma necessidade de reforma, mas a reforma que está sendo apontada aí também é bastante questionada, mas está conseguindo passar com bastante tranquilidade até por essa base fortalecida que hoje o governo federal tem. Pois aí muito investimento, porque muda ali a base, né, a lógica, as escolas têm que se preparar, inclusive, para ter um tempo maior disponível ali para os alunos, né? Mudam as disciplinas, tem uma série de modificações realmente importantes, já discutimos em detalhes aqui até com professores da universidade esses tópicos, e aí, ao mesmo tempo, congela investimento na educação, quer dizer, é incompatível, justamente no momento que se precisa investir mais, já que há mudanças radicais, mudanças bem fortes mesmo na educação, ao mesmo tempo se passa a PEC que congela esses gastos, no mínimo uma incongruência. Vamos ver como é que eles vão, a partir do momento que aprovar, os governos vão ter que atender, né? Como você mesmo disse, precisamos sim de uma reforma, mas precisamos dentro de bases palpáveis para não ficar apenas na lei e na prática não ser cumprida, senão não adianta absolutamente nada, às vezes é até prejudicial ali para o estudante. Adriane e Micaele, muito obrigada, sempre ótimo esse bate-papo aqui com vocês pela manhã. Ótima quarta-feira para vocês e também para quem acompanha a gente agora pela rádio. Até a próxima. Ótimo dia, Dani. Bom dia. Tchau. Vamos voltar então lá para cima com Walter Cardoso, direto do RC Coop. A gente mostrou já aqui no programa para vocês que ontem teve uma reintegração de posse, né? Os moradores foram retirados, não houve confronto, foi de forma pacífica. Então o Walter está lá agora sobrevoando a área e vai dar mais detalhes para a gente ao vivo do que aconteceu aí nessa área. Onde é que fica exatamente, hein, Walter? Não sobrou aí madeira sobre madeira, não sobrou absolutamente nada.
Exatamente, Dani. Estamos aqui é a comunidade de Santo Expedito, no bairro União da Vitória, na zona norte da cidade. Essa aqui é a Avenida Riacho Fundo, é uma das principais aqui do bairro. É mais ou menos aqui na proximidade do Tarumã, já nas proximidades da barreira da M010. A gente mostra aqui como ficou o estado do terreno, que havia sido invadido. Existiam cerca de 70 barracos nessa região que foram retirados ontem com uma ação da Secretaria de Segurança Pública do Estado. As informações que a gente tem é de que essa área seria pertencente, seria particular, um dono que teria, não tinha construído nada. Então, as pessoas da própria comunidade, de acordo com as informações que foram passadas aí pela SSP, teriam visto, teriam imaginado que não tinham uma utilidade, que não estavam usando o terreno e começaram a construir casas. Então, 70 barracos já haviam sido construídos quando o mandado de reintegração de posses foi aprovado e a Secretaria veio aqui e fez a ação de retirada. Como você disse, não houve conflito, mas a gente já percebe que existe realmente existia toda uma devastação aqui nessa área para fazer a construção das casas. A gente percebe que não existe realmente mais nenhum vestígio, nenhuma casa de pé depois da ação da Secretaria. Ainda bem que aconteceu de maneira pacífica, a gente sempre fica muito apreensivo nesse tipo de situação. Geralmente essas áreas de invasão tem muitas crianças, que não tem absolutamente nada a ver com isso, são inocentes ali que acompanham os seus pais nas suas necessidades, inclusive. Então a gente fica, de certa maneira, aliviado que aconteceu essa retirada legal, autorizada pela Justiça, mas de forma pacífica. Walter, muito obrigada. Ótima quarta-feira para você, para todo mundo aí, para o RC Cop, Alex, comandante Robson. A gente volta a se falar então amanhã. Até lá. Em nome de toda a equipe da RC Cop, um bom dia para todos nós, Dani. Agora eu quero dar um recado aí das óticas Oftalnorte para você. Na hora de escolher seus óculos, você precisa optar por quem tem credibilidade e tradição, gente. Nas óticas Oftalnorte, você vai encontrar aí uma grande variedade de armação e óculos de sol também. Faça aí uma visita, aproveite as promoções, o desconto é real. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto, em 6 vezes com 15% de desconto e à vista com 20%. No crediário, em 6 vezes, sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. Olha, fim de ano é o período onde muita gente aproveita para sair da cidade, visitar familiares e amigos. Mas o que para muitos é motivo de lazer, para a equipe do Hemoan é causa de preocupação, já que caem as doações e, infelizmente, é nesse período justamente que os hospitais mais precisam de bolsas de sangue. Como equalizar aí essa conta? A gente vai ver na reportagem. Doar sangue faz parte da rotina de Marisol há 2 anos. Sempre que pode, ela comparece ao Hemoan e ajuda a abastecer o banco de sangue da instituição. Sempre faço, independente se é voluntariado, que é o que eu estou agora, ou específico para alguém, ajudando alguém. Em Manaus, entre 4 e 5 mil pessoas são doadores frequentes, mas nesse período muita gente sai da cidade e o estoque de sangue diminui. O nosso estoque ideal é de 800 bolsas. A nossa realidade no momento é crítica, porque nós estamos com 259 bolsas para atender toda a população da capital e alguns municípios do estado. Por isso, o Hemoan está pedindo o apoio da população para melhorar esse cenário. O doador precisa estar bem de saúde, ter acima de 51 quilos e estar bem alimentado. É preciso ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, não praticar exercícios físicos nem antes, nem depois, também não ter consumido bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes e não fumar com antecedência de pelo menos 3 horas. A doação dura no máximo 15 minutos. O Hemoan coleta cerca de 400 ml de sangue, que pode ajudar a salvar vidas. Por que é importante ter esse estoque abastecido nesse período do ano? Porque você sabe que no final do ano ocorre o Réveillon e muitas pessoas festejam fora de casa, excedem um pouco na bebida, e ocorre alguns acidentes de trânsito, acidente de arma branca, arma de fogo, com isso há um maior consumo de sangue. Essa é a primeira doação de Suziane. Para ela, ajudar a salvar vidas é muito mais que solidariedade. Eu vim com a intenção de ajudar o próximo. A partir de hoje, todo o tempo eu quero estar aderindo mesmo.
Todos nós podemos e devemos ajudar. O Hemoan, você sabe, fica bem em frente ali à Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Nery. É só ir bem cedinho, né? Tem todas as regras, quem pode doar, quem não pode. Você já está inteirado, menos de 14 anos não pode, né? Pessoas também muito idosas não, quem tem algum problema de saúde. Se você está aí apto a doar, faça esse gesto solidário aí de doar sangue nessa época do ano. Como a gente viu, eles precisam mais do que em outras épocas, inclusive. Olha, a Igreja Batista iniciou as Cantatas de Natal. O evento, que já é tradicional no calendário das comemorações de fim de ano, narra a história do nascimento de Jesus sob outras perspectivas. Na edição desse ano, 4 super-heróis narram a passagem de Jesus aqui na Terra, do seu nascimento até a morte e também a ressurreição. Sobre esse espetáculo, eu converso agora com a Thea Morel, novamente ao vivo. Até quando seguem as apresentações da cantata, hein, Thea? Bem, Dani, essas apresentações elas estão previstas para acontecer principalmente no fim de semana. Então tem apresentação nesse fim de semana, na sexta, no sábado e no domingo. Na sexta-feira, a partir de 7h30 da noite. No sábado e no domingo tem 2 sessões, 5h30 e 7h30. E no fim de semana de Natal também a mesma coisa, só que só tem apresentação na sexta e no domingo não tem apresentação no sábado, dia 24. Para explicar um pouquinho como é que é essa proposta, né, do Natal dos Heróis, a gente tem aqui o pastor Isaías Ponte, que inclusive trouxe aqui um cartaz para exemplificar um pouquinho quem são esses heróis que vão falar do nascimento de Cristo. Bom dia, pastor. Bom dia. Na verdade, essa história de Natal, tem os personagens que são esses heróis, e eles descobrem que o verdadeiro herói é Jesus, que é o nascimento dele no Natal, né? Então é uma história muito legal para toda a família, né? Numa comunidade às vezes esquecida pelo poder público, pela segurança pública. A proposta da Nova Igreja Batista é levar esperança para essas famílias que já vivem às vezes semanas sem água, com muita violência, e essa é a proposta de apresentar o verdadeiro herói para a vida delas. Bom, e é uma proposta bem popular, né? Porque a gente tem aqui heróis que são bem conhecidos, né, do imaginário popular, heróis que fazem parte dos quadrinhos, das HQs. Sim, e é muito legal que esses heróis caem em si e descobrem que, na verdade, o melhor herói da nossa vida é Jesus, que é o herói de todo mundo. E tem a participação da comunidade também, pastor, assim como o Sonho de Natal, que todo mundo já conhece, tem ali a participação de todo mundo, é um grande espetáculo. O Natal dos Heróis também, que já está começando, está engatinhando há menos tempo, também tem a participação da comunidade? Sim, nós já estamos há 4 anos, né, na comunidade, são famílias da comunidade, né? Pais, filhos que estão se empenhando alguns meses para apresentar para os seus amigos, entes queridos da comunidade, para apresentar essa esperança, uma esperança para a vida deles também. E a mensagem de Natal sempre é aquela que tem a ver com o nascimento de Cristo, né? A gente tenta sair um pouco dessa coisa que é comercial, essa coisa todo mundo está acostumado, que é só Papai Noel presente. Não é só isso, na verdade, né? Como eu falei, o poder público às vezes esquece da periferia e eles esquecem do verdadeiro sentido do Natal. E a vida deles acaba sendo lutar o dia a dia. E quando a gente apresenta essa esperança do nascimento de Jesus, que há uma esperança para a vida deles, isso comove muito a vida deles. Dani, quando a gente está falando de periferia, a gente está falando um pouquinho depois ali da entrada da Cidade Nova, a gente está falando do bairro Nova Cidade. Essa igreja, né, a igreja, digamos assim, anexo da Nova Igreja Batista, fica, na verdade, na rua 206, no Nova Cidade, mas o pastor vai explicar para a gente direitinho como é que chega lá, né, pastor? Fica nas proximidades ali da nova construção da Avenida das Flores, e eu quero deixar o convite aqui para todo mundo do João Paulo 1 e 2, Nova Cidade, do Conjunto Cidadão 5, que é ali próximo, para ir assistir ao nosso espetáculo. Ok, pastor, muito obrigada. Dani, a gente sabe que a Zona Norte é a zona mais popular aqui da nossa cidade. Tem um sonho de Natal, mas tem também o Natal dos Heróis, que nesse fim de semana deve movimentar aquela área ali. Eu repito mais uma vez, é na rua 206, no Nova Cidade, um espetáculo que já existe há 4 anos e que com certeza deve emocionar muita gente. Dani. Obrigada, Thea Morel, aí pelas informações. A gente te chama a qualquer momento. Até já. Agora a gente vai falar de uma iniciativa muito bacana que está acontecendo em alguns parques residenciais do Prosamin. É que a unidade gestora de projetos especiais está realizando um concurso para a escolha da mais bela árvore de Natal
das residências. E para dar mais detalhes aí desse assunto, eu volto a falar então com a Carol Queiroz. É uma maneira que tem, né, Carol, de incentivar que as pessoas possam viver esse clima de Natal e, inclusive, ter criatividade, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém. É possível, sim, enfeitar, ter a casa bonita, entrar no clima de Natal sem gastar muito. Conta pra gente como é que é esse concurso. Eu nunca tinha ouvido falar, não sei se é a primeira vez, você vai me dizer que está sendo feito. E até quando vão as votações, como é que as pessoas fazem aí para participar do concurso? Dani, olha, é realmente uma iniciativa muito bacana e que movimenta aí a comunidade, né? A votação vai até o dia 18, tá? Agora de dezembro. E para votar é preciso entrar no Facebook da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, que é o CRMM Amazonas, tá bom? Entra lá no Facebook, CRMM Amazonas, e vota. Para votar é muito simples, é só curtir a foto da árvore que você achou mais bonita, aquela que tiver mais curtidas vai ganhar, e o prêmio é bom demais, viu? 50 cestas natalinas aí, né, para os moradores envolvidos na montagem da árvore. Agora, olha só, vou pedir para o nosso cinegrafista Antônio Domingos mostrar pra gente, porque nesse momento a gente vê até aqui, ó, algumas mulheres aqui da comunidade fazendo a montagem, isso porque alguns dos bonecos são retirados à noite, né, para evitar que a chuva, que o vento acabem aí estragando, mas elas estão montando tudo agora e tá bonito demais, viu? Muita criatividade. E você sabe, Dani, os bonecos de neve que a gente vê ali no fundo são feitos de copos de plástico. Então a gente vê aí, né, o que você falou, sustentabilidade, reciclagem de materiais, com um pouquinho de criatividade, bom senso, bom gosto, né? Assim pra gente fazer uma decoração bonita, inclusive aí na sua casa. Aliás, as flores que a gente vê na árvore também são feitas aí de garrafa PET. Olha, para explicar um pouquinho mais sobre essa iniciativa, eu vou conversar agora com o Marcelo Campelo, que é o coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais. Marcelo, bom dia para você. Uma iniciativa muito bacana. Essa é a primeira vez, né, que há aí um concurso aí do Prosamin para a árvore mais bonita, na verdade? É a primeira vez, iniciativa dos próprios moradores dos parques. Nós demos apenas o apoio logístico, né, e ajudamos na organização, mas os próprios moradores tiveram a iniciativa de solicitar um apoio nosso para fazer isso, e nada melhor do que essas atividades de sustentabilidade socioambiental, né? Eles se sentem donos do parque, isso que é o mais importante no programa, Carol. A gente vê realmente como eles cuidam disso, cuidam do parque, cuidam agora da árvore e vira ponto de tirar foto, todo mundo quer passar por aqui, né? Exatamente, acaba virando um ponto turístico, as pessoas param, tiram foto, né? Então é muito importante isso porque os moradores sentindo-se donos do local, eles cuidam. E esse é o objetivo do programa, né? O Prosamin, ele intervém na área, melhora a área, tira os moradores dos igarapés, mas depois eles têm que se sentir donos. E nós ficamos pelo menos 2 anos dando esse apoio para os moradores para que aconteça isso, eles ficando dono do espaço que eles moram. Quais os parques estão concorrendo aí, estão participando do concurso? Nós temos o Parque São Raimundo, lá no bairro São Raimundo, Mestre Chico ali na Ramos Ferreira, nós temos o Liberdade aqui próximo e temos o Cajual, que é este aqui que vocês estão vendo aqui na TV. Tá certo. Olha, Marcelo, muito obrigada pelas informações. Muito bacana a iniciativa aí para trazer um pouco também do espírito natalino, essa coisa de solidariedade e olha, com muita relacionado aí ao meio ambiente, viu? Sustentabilidade também, né? Muito obrigado. Eu convido todos a acessarem o Facebook da SRMM Amazonas para curtir esse belíssimo trabalho dos moradores dos parques residenciais do Prosamin. Muito obrigado. Tá certo, obrigada. Olha, então fica aí o convite para você visitar as árvores de Natal aí do Prosamin e também para votar no Facebook até o dia 18, Dani. Todo trabalho que é coletivo, que mobiliza as pessoas, crianças, né, tem que ser incentivado mesmo, Carol. E por falar em crianças, são atitudes assim, são às vezes um enfeite que marcam a infância para sempre. A gente sabe que Natal tem muito a ver com criança, tem toda uma questão lúdica também envolvida, além de religiosa, e a gente espera aí que essa mobilização possa não só ficar aí na decoração de Natal, mas que possa ser levada pelas comunidades para outros bens, né? Para as praças das próprios parques residenciais populares, que eles possam se mobilizar também para ter espaços públicos cada vez mais saudáveis, dinâmicos para todos e principalmente para as crianças. Obrigada, Carol. Até a próxima.
Esse ano, o tradicional concerto de Natal realizado no Teatro Amazonas será a cantata cênica de Natal Natividade. E os espetáculos começam já na próxima sexta-feira com entrada gratuita. Nós fomos lá na coletiva, acompanhamos aí os detalhes e mostramos agora para você como é que vai funcionar esse espetáculo que já faz parte do calendário da tradição de muitas famílias em participar. Vamos ver. Os últimos ajustes estão sendo definidos e, mais uma vez, as apresentações de Natal no Teatro Amazonas prometem emocionar. São mais de 1.800 pessoas envolvidas. Entre elas, 500 artistas farão parte do concerto de Natal Natividade. As apresentações começam no dia 16. As apresentações são sempre às 20 horas. Nos fins de semana, em 3 apresentações, às 11 horas da manhã, 17 horas e 20 horas. Na parte da noite, dentro do teatro, com transmissão para fora do teatro, ingressos gratuitos. A história é a mesma, a mais conhecida do mundo, o nascimento de Cristo. Mas nas mãos do poeta e escritor amazonense Marques Carpentier, ganham uma roupagem nova e única, mas mantém os traços tradicionais. Tivemos o cuidado de, respeitando a tradição, dar aos personagens, aos magos, à estrela guia, ao Papai Noel, que comparece diante da manjedoura, uma linguagem que expresse um pouco as aflições do nosso tempo. Este ano o concerto de Natal vai ser diferente. Costumeiramente é feito aqui do lado de fora, mas em 2016 vai tomar conta do palco do Teatro Amazonas. Tudo vai acontecer lá dentro. E quem não conseguir assento não tem problema, porque o Largo São Sebastião vai ser equipado para receber o público. 3.000 cadeiras e vários telões estarão prontos em todos os dias de apresentação. A TV Acrítica, canal Acrítica Mais e o aplicativo Acrítica Play também vão transmitir tudo ao vivo no dia 23 de dezembro. O fato de ser dentro do teatro transforma naturalmente em algo mais intimista, em algo onde os detalhes têm que ser mais cuidados, né? Um outro tipo de trabalho. Mas como disse o Apolo agora há pouco, o que muda é só a escala, né? O trabalho é feito com o mesmo cuidado. Muito bonito, todo mundo esperando aí, já começa agora dia 16, viu? Olha, agora a gente fala de Peladão a Bordo, o reality mais movimentado da região norte e nordeste do país. Ontem foi dia de eliminação, teve choro, mas não teve jeito. Vanessa deixou o iate. Das câmeras fazendo isso e aquilo e eu só engolindo. E mais uma vez teve briga no Peladão a Bordo logo após a votação. Thaís e Renata aproveitaram o momento para lavar roupa suja e o clima esquentou. Porque sabe por quê? Me ofendeu porque eu não sou egoísta com ninguém. Sempre que alguém pede alguma coisa de mim, eu sou a pessoa mais. Vocês começam a brincar com as pessoas e vocês não vêm. Entendeu? Não, presta atenção. Eu tô falando. Aí quando é você, ninguém pode brincar porque você é princesa. Não, poder brincar pode, mas depois que vocês começaram a brincar pesado comigo, eu comecei a brincar pesado com você. Porque eu sempre fui falar do sapato que era R$70, fez maior show. Ficou chorando porque era 70. Mas tem dinheiro, é problema teu. Mas aí, o jeito que eu sou, aí agora não tem vergonha na cara e fica esperando não estar na frente da câmera pra estar me chamando de homem. Não porque é muito bruto, porque tem jeito de homem e não vai ganhar o Peladão. Pelo amor de Deus, Thaís, tu é muito princesa pra estar aqui. Fala sério, eu tô falando com vocês três. Porque pois vocês eu tô respondendo. Não tem nada a ver. Tá falando, porque enfim, eu posso falar? Eu posso falar? A Arislane brinca comigo muito mais pesado que eu. Primeiro, eu não me aproximei da Arislane, tá? Não me aproximei. Ela que me convidou pra dormir. Não foi ela, não. Foi a gente. A gente que você não fica sozinha. Ela que me convidou pra aí eu que me aproximei dela. Sabe o que eu acho engraçado? Porque ela tinha todos os motivos pra votar em ti. E por que de última hora ela mudou? Eu não sei, pergunta dela, não pergunta de mim, não. Mano, tu foi capaz de falar que ela era mais feia, que ela não tinha capacidade de estar aqui, que não era você. Eu falei que ela era feia de gosto, ela era mais bonita. E eu falei na cara dela. O problema é que tu não é na cara dela. Tu não naquele dia da jornada, eu não falei pra você? Aí, eu falei na cara dela. Com motivo desse, tu vem e vota em mim porque eu tirei uma brincadeira contigo. E a outra te chama de feia, pelo amor de Deus. Tu tá entendendo o que eu tô tentando te dizer? Você chamou ela aqui, foi lá pro quarto da rainha, ela fez sua cabeça, você veio e votou em mim. Eu fiz tua cabeça, Arislane? Gente, vocês três estão de prova. Então eu fiz a cabeça é você dela. que tá jogando desse jeito mesmo. Tá querendo eliminar as 3 pra poder ficar vocês? Não. Pelo amor de Deus. Gente, que absurdo.
Após a briga, Arislane tentou consolar Thaís na suíte da rainha. É complicado, Arislane, tu me perdoa. Eu achei que tu gostava de mim. Não, mas eu gosto de você, entendeu? Thaís. Eu vou até pedir minha torcida pra te ficar. E se eu for embora daqui, eu não sei se eu vou chegar na final ou não, mas se eu sair lá fora, eu vou pedir minha torcida pra torcer por ti. Eu não sei se eu volto. Renata foi tirar satisfações com Thaís e o bate-boca começou outra vez. Eu não falei isso, não. Eu não falei. Eu quero que quando a gente saia, eu sente do seu lado e que você veja você. Eu não falei. A Vanessa brincou e porque é uma coisa que eu sou qualquer pessoa que vai brincar aqui comigo, pra mim sair do sério. Aí eu falei, a única coisa que a Vanessa até falou assim, olha, gostei da autoconfiança. A Vanessa falou assim. Sim, agora você lembra de tudo, né? Lembro, porque foi assim que aconteceu. E eu falei que era pra você usar na sua boia. Falou, porque a Vanessa falou pra boia, aí tu brincou, pra boia, né? Não sei o quê. Cara, como tu é cínica, garota. Tu é muito cínica, porque eu falei que eu usaria a minha roupa branca, meu blazer e minha bermuda pra ir pra boia. E aí você falou, eu vou usar pra uma ocasião mais especial, e a Vanessa bateu palma e falou, olha, muito confiante. Não, eu vou terminar de falar o que eu tinha que falar, porque pra mim chegar aqui e perguntar isso de você é porque eu tenho certeza do que eu falei, eu não sou nenhuma doida. Você pode ter certeza. Tá dizendo que eu sou doida. Tu tá querendo se fazer de santa, Thaís. Tu tá querendo se fazer de abestada. Quem lembrou da minha saia? Mas a gente ainda não tava falando de boia, minha querida. Falou sim, eu falei que eu tava guardando pra um momento especial. Aí a Vanessa falou, talvez uma boia. Eu falei, não, talvez uma boia, mas afinal tu é pra boia, não sei o quê. Meu Deus, cara, como tu é cínica. Aí foi assim que para de ser cínica, Thaís. Que cínica sim, Penha, por que tu vem aqui? Eu vim aqui porque você não tem coragem de falar, porque você não aproveitou na sala e falou isso. Porque eu não lembrei, eu tô lembrando Ai, meu Deus do céu, vou chorar. Sim, agora eu não posso mais chorar. Tu tá se incomodando agora porque eu tô me incomodando chorando. porque você tá falando de mim, em nenhum momento eu falei isso pra você, entendeu? Falou, eu sou cara, mulher falou, o suficiente falou, não pra vir falou aqui e falar que eu não falei. Eu não sou falou como brincando, você e a falou. Daniela que fica esperando sair de frente da câmera e ir pra banheiro falar. Eu venho e eu falo. Eu falo, não tenho medo de ninguém. Porque ela quer atenção. Eu não quero atenção, quem quer atenção é tu que veio de meu longe amor, eu aqui. vim aqui porque eu não falei. Eu não falei. Fala sozinha. Tem uma criança, tu pode ter o tamanho que tu tiver, mas tu é uma criança na tua mente, garota. Cresce na tua mente, não só no teu tamanho, não. E cria coragem pra falar as coisas na cara, que foi por causa disso que você saiu ano passado. Por ser fingida. E você continua sendo uma fingida e nunca vai parar de ser. E hoje o clima ainda pode esquentar no Peladão a Bordo, porque o público votou e decidiu pela permanência de Thaís no reality. Com 60,73% dos votos, quem continua hoje no iate do Peladão e quem volta para lá a partir desse momento, essa resposta pode ter vindo agora. É você, Thaís. Ai, Deus, obrigada. Parabéns. A Thaís continua no iate do Peladão com 60,73% dos votos. Foi uma votação muito acirrada. Obrigada, família. E a família da Thaís comemora muito nesse momento aqui na área externa da TV A Crítica. E a gente acompanha aí a volta da Thaís nessa quarta-feira. O Peladão a Bordo começa, você já sabe, logo depois do A Crítica na TV, às 6h30 da noite, né? Por volta ali de 6h30 da noite, você acompanha essa reta final. O programa já termina semana que vem. Vamos ver quem vai realizar o sonho de ser rainha do Peladão 2016. Olha, agora são 7h53, quase 7h54. A gente agradece muitíssimo a sua companhia nesse início de manhã, nesse início de quarta-feira. Convido para você continuar com a gente. Agora tem Fala Brasil, logo depois tem Hoje em Dia. Às 11h tem Magazine aqui na telinha da TV A Crítica Record. Meio-dia tem Alô Amazonas com Wilson Lima e toda a sua trupe. Nós, do Manhã no Ar, voltamos amanhã às 6h em ponto. A gente já tem esse encontro marcado. Você que acompanha a gente pelo A Crítica Play, tem algo mais, sempre um complemento quando termina aqui na TV. Tchau, gente. Ótima quarta pra gente. Tchau, tchau.